Olá, tá no ar a segunda temporada do seu Consicast, conteúdos relevantes em teleatendimento e contact center. É um prazer ter você novamente nesta segunda temporada recheada de bons papos aqui na Consilig. E janeiro é o mês em que muitas pessoas estão focadas em recomeços, em metas. Mas você já parou para pensar como a sua saúde mental está inserida nesses planos? O Janeiro Branco nos convida a refletir sobre o cuidado com a mente, a importância do bem-estar emocional e a necessidade de criar estratégias para lidar com os desafios do dia a dia. E hoje nós vamos explorar como esse estresse pode impactar a saúde mental e como transtornos como ansiedade, depressão e o pânico podem se tornar um ciclo que potencializa ainda mais esses problemas. O objetivo do Consicast de hoje é abrir espaço para o diálogo, compartilhar informações importantes e oferecer caminhos para um equilíbrio emocional mais saudável. Prepare-se então para uma conversa cheia de empatias e dicas valiosas. Afinal, cuidar da mente é essencial para viver plenamente. E para bater um papo com a gente, aqui a psicóloga Luciana Rico, ela que é formada pela Unesp e pós-graduada em gestão estratégica de pessoas. É formada em Leader Coach, atuando na gestão de pessoas e como psicóloga clínica há 12 anos, com foco em questões de autoestima, autocuidado e autorresponsabilidade. Que prazer tê-la aqui, viu, Lu? Inaugurando a nossa segunda temporada do Consicast. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui hoje. Muito. Bom, a gente vai falar então sobre o Janeiro Branco, que é uma campanha nacional dedicada à promoção da saúde mental e emocional. Ela foi inspirada por movimentos como o Outubro Rosa, também como o Novembro Azul, e essa iniciativa do Janeiro Branco foi iniciada lá em 2014 pelo psicólogo mineiro, o Leonardo Abraão. E a cor branca, claro, foi escolhida para simbolizar um quadro em branco, no qual é possível descrever ou mesmo desenhar uma nova história de saúde mental. E eu começo, Lu, te perguntando por que é importante, né, falar sobre a saúde mental logo agora no início do ano. Vamos pensar que agora, né, nesse início do ano, Bizarra, muitas coisas aconteceram relevantes, né? Então, as pessoas passaram pelo Natal, passaram pelo Réveillon. E esse momento é delicado, né? De uma maneira generalizada. Então, tem muita gente que vive feliz nesses momentos, mas tem muita gente que não, né? Seja por uma dificuldade num convívio familiar, ou seja até mesmo por ausência de família, né? Já que Natal remete muito à união. Mas nem todo mundo tem esse privilégio, né? De ter uma boa convivência familiar ou até pessoas presentes da família. Então, isso já pode gerar um desgaste emocional, né? Somado a isso, com a mudança, né, de ano, a virada de ano, vem muita cobrança, né? Então, é um momento de autoavaliação. O que aconteceu no meu ano? Será que eu evoluí em alguma coisa? E muitas das pessoas podem não ter evoluído, né? E aí, esse sentimento de frustração, não fiz nada de muito bom nesse último ano, né? Assim como a cobrança por metas novas, por fazer coisas totalmente diferentes no próximo ano. Então, são desgastes emocionais, assim, generalizados, o que faz com que isso influencie na saúde mental logo já no início do ano. E muitas vezes nós não damos a devida importância para o nosso interior, né? Para a gente começar, então, a dar algumas dicas para a nossa audiência, para o telespectador, nosso ouvinte internauta aqui do Consicast, né? Quais são os primeiros sinais? Ali, aqueles primeiros, né? Logo que a gente pode não ter noção e não se importar do dia a dia, que pode ter um sinal claro, então, de um desequilíbrio mental. Eu costumo falar que a gente tem que prestar bastante atenção aos nossos comportamentos basais, né? O que seria isso? Hidratação, sono, trabalho, são coisas que a gente faz com pouco esforço, porque a gente repete tanto no dia a dia que a gente costuma não empregar tanto esforço. Quando a gente percebe que mesmo esses comportamentos basais, a gente tem dificuldade, a gente tem um desafio,
aí é um grande sinal, né? Se eu tô com muita dificuldade de ir trabalhar todos os dias, que era algo que eu fazia sempre. Se eu tô com muita dificuldade no meu sono, ou me alimentar e comer coisas que eu estava acostumado, ou até mesmo meus momentos de lazer, coisas que eu sentia muito prazer, eu não sinto mais. Esses são sinais muito importantes para a gente se atentar. E aí, a longo prazo, como esses sinais podem se desenvolver? E aí impacta diretamente a qualidade de vida, né? Então, se a gente for pensar no trabalho, aí é uma pessoa que provavelmente vai acabar se afastando, né? Porque ela vai desenvolver algo que vai ser limitante e impeditivo para que ela consiga trabalhar, né? Então, isso a longo prazo acaba sendo, assim, muito limitante. E aí é quando a gente já fala que passou do ponto, né? Já houveram sinais, provavelmente a gente não fez nada, porque nós temos também o hábito de não trabalhar na prevenção, né? A gente só vai no paliativo quando já aconteceu. E aí a gravidade vai ser maior, né? Então o tempo de recuperação também vai ser maior. E aí o que vem primeiro? Ansiedade, depressão, o pânico, né? Quais os principais sinais que a gente precisa estar atento, então, para ver que isso começa a se desencadear de uma forma mais preocupante na nossa vida? Então, nós temos ansiedade, depressão, pânico, e são doenças invisíveis, Isso. não é? São transtornos mentais diferentes, né? A gente costuma falar assim, que a gente não dá para determinar o que cada pessoa vai desenvolver, porque o organismo ele é muito particular, né? É claro que, assim, alguns transtornos mentais têm um fator, uma carga genética muito alta, né? Então, pessoas que já têm pais, né, parentes muito próximos com transtornos mentais têm grande chance de desenvolvimento, tá? Mas cada pessoa vai desenvolver um em específico, né? No caso da ansiedade, a pessoa geralmente tem sinais mais fortes em relação à taquicardia, à pressão no peito. Já a depressão está mais relacionada à falta de energia. As pessoas relacionam muitas vezes a depressão com o choro, né? Ou com a tristeza profunda, quando na verdade a principal característica da depressão é a falta de energia, né? E a síndrome do pânico está muito mais relacionada, por exemplo, ao medo da morte. Então, a pessoa se sente em risco em situações que não oferecem tanto risco, mas ainda assim ela tem aquele sentimento, um medo muito grande da morte. E no dia a dia, sempre de muita correria, né? E pega a filha na escola, vai para casa, tem uma agenda cheia, profissional, pessoal, né? Tem os amigos também que cobram muito, enfim, tem o celular que não larga da gente, né? Como que a gente pode diferenciar, Lu, um dia difícil de um sinal mais preocupante? Aí, Bizarra, é muito importante que a gente se atente a isso, porque é uma dor universal, né? Hoje a gente está numa geração que tem muito acesso à informação. E aí, por conta disso, gerou também um movimento do autodiagnóstico, né? Então, as pessoas estão se diagnosticando, quando, na verdade, esse processo de diagnóstico não é tão simples assim, né? As pessoas acabaram reduzindo, né, o processo. Hoje, né, a gente fala que quem tem a especialidade em fazer um diagnóstico de transtorno mental são psicólogos e psiquiatras, tá? Somente. E isso é feito através de um processo. Então, eu vou dar um breve exemplo, né? Um resumo disso. Nós identificamos a frequência, a intensidade e o impacto na qualidade de vida. Em termos de sintomas, para a gente ter a garantia de que uma pessoa tem, de fato, e bater o martelo no sintoma, são no mínimo 10 sintomas recorrentes daquele transtorno, né? E o que acontece com a maioria das pessoas? Pegam 1, 2 isolados e aí já consideram que tem o transtorno. Então, a diferença de um dia difícil para uma pessoa que, de fato, tem um transtorno mental são essas variáveis, né? A frequência, a intensidade e o impacto na qualidade de vida. Um dia difícil, ele vai ser mais isolado, né? Vai ter a sua dificuldade em termos de sintomas, mas um transtorno mental tem uma recorrência muito forte, né? Então, mesmo que a pessoa esteja num momento de lazer, de conforto, ainda assim ela sente os sintomas. E assim, vamos apelar agora para o divino, para o espiritual, às vezes para uma medicação fitoterápica, algo que possa nos aliviar no dia a dia, para que esse dia difícil também possa acontecer de uma forma mais tranquila. Como que as pessoas que estão em casa e que estão nos assistindo agora podem ter acesso a algumas ações? Eu falo desde cuidar do espírito, da mente, do corpo, seja com um produto natural, fitoterápico, seja num apelo ou num apego, né, à sua fé de origem, enfim. Conta um pouco pra gente de algumas ações básicas que estão aqui, né, ao toque da nossa mão. Tá. Quando a gente pensa, né, numa alteração de humor ou alguns sintomas, tem muito a ver, Bizarra, com um desequilíbrio neurohormonal, tá? Então, o que isso significa? Que lá dentro do nosso cérebro, né,
tem os hormônios da felicidade, né? Vou usar de um jeito bem mais simplista. E tem os hormônios que são correlatos ao estresse, né? Então, a gente sabe que dopamina, serotonina, ocitocina, são todos hormônios que provocam aquela sensação de euforia e felicidade, né? Já o cortisol é o hormônio do estresse. É ele responsável pela tristeza, pela irritabilidade, pelo cansaço, né? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem algumas ações no dia a dia que nós, psicólogos, chamamos de terapêuticas, né? Sabe, tem até aquele meme, né? Aquela expressão, né? Minha terapia, né? A pessoa vai na atividade física, minha terapia. Faz um hobby, minha terapia. O mimimei é bom também? O mimimei, né? Que traz aquela sensação de felicidade. Sim. O que a gente tem que diferenciar é que terapia é diferente de efeito terapêutico. Sim. Mas a gente não vai reduzir a importância do efeito terapêutico. Então, hobbies, o estímulo à espiritualidade, a socialização saudável, trazem esse efeito terapêutico. Isso. Então, o que faz dentro de nós, né? Estimula a produção de serotonina, endorfina, esses hormônios da felicidade. Resolvem o problema de transtorno mental? Não. Mas tem um efeito terapêutico que pode reduzir um pouco a ansiedade e dar aquele fôlego um pouco para a pessoa se sentir melhor, né? E nessa ebulição, né, de hormônios, quem ganha o páreo, o homem ou a mulher? Quem sofre mais com essa ebulição de hormônios e tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, Lu? Infelizmente, a mulher, né? A gente acaba tendo, assim, um contra-equilíbrio, digamos assim, porque por conta até, né, da construção social, a mulher, por cuidar mais, talvez ela se atente mais aos cuidados. Então, geralmente, é a mulher que procura mais ajuda profissional, é a mulher que vai ao psiquiatra ou que procura mais o atendimento psicológico, né? Enquanto o homem é um pouquinho mais resistente. Mas a mulher sofre mais em termos químicos, né? Em termos biológicos, porque aí ela tem uma influência hormonal muito grande. E terapias como, por exemplo, o reiki, massagens, algo que você vai cuidar um pouco mais do seu corpo com a aplicação de algumas técnicas. Isso também ajuda? Em que horas que a pessoa tem que buscar esse tipo de terapia? A gente costuma falar, né, Bizarra, que isso também é efeito terapêutico, né? Então, não é terapia. Terapia é muito diferente, né? Então, se a gente for pensar em termos de comprovação científica, o que é baseado na ciência, o que tem evidência é a psicologia, né? Por isso que a psicologia é uma ciência. As demais são pseudociências, né? Agregam. Psicoterapia. Isso, a psicoterapia, né? Então, a terapia é concedida por um psicólogo. Ela, sim, é baseada em evidências científicas. As demais tem efeito terapêutico, ou seja, causam aquela sensação de prazer, mas ela é momentânea. Ela não vai na raiz do problema, porque, na verdade, o que a psicoterapia faz é atuar ali na crença nuclear da pessoa, né? Ressignificar essa crença para que ela tenha comportamentos mais saudáveis, digamos assim. Agora eu quero saber do papel da família e dos amigos nesse processo todo. Muitas pessoas são fechadas, outras pessoas precisam de um laço familiar e de amizade para se abrir. Tem pessoas que têm uma dificuldade de se abrir, né? De trazer um pouco o problema para fora e procurar ajuda. Qual é o papel hoje da família e dos amigos? E para aquelas pessoas que têm uma dificuldade grande de buscar essa ajuda, quem está do seu lado, né? Do seu marido, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai. Como que as pessoas podem ter acesso? Isso é importante, essa abertura, né? E até que ponto que isso pode atrapalhar também num processo? Uma questão muito legal, tá? Porque a gente tem que pensar assim, socialização faz parte dos nossos comportamentos basais, tá? O ser humano, ele é um ser social, né? Ele precisa se socializar. E isso vem da nossa ancestralidade. Se a gente for resgatar, né? Nós vivemos sempre em tribo, em comunidade. Então, por exemplo, se a gente volta muitos anos, na época que nós caçávamos, era difícil caçar um leão individualmente. A gente fazia isso em grupo, né? E é por isso que o sentimento de rejeição afeta muito a saúde mental. Porque quando a gente não se sente pertencente a um grupo, a gente sofre, porque nós somos seres sociais. Então, a socialização ela é muito importante para a saúde mental. Tanto que uma das principais... vou chamar de gatilho, né, que é uma expressão mais atual, os principais gatilhos da depressão é a solidão, né? Então, a pessoa se sentir só, sem a opção de estar com outras pessoas, pode ser motivo de depressão, tá? Que é diferente de solitude. A solitude é eu escolher estar só. A solidão, a solidão é quando eu não quero estar só e sou forçado a estar. Então, solidão é um gatilho, é um estímulo para a depressão, tá? Ou seja, família, rede de apoio de uma maneira generalizada faz muita diferença, né? Porque a pessoa se sente
pertencente, se sente acolhido e é terapêutico, né? Então, assim, as pessoas que têm mais introversão, têm aquele perfil com mais dificuldade de se socializar, através da terapia, pode, inclusive, cuidar da saúde mental e desenvolver comportamentos para conseguir se socializar mais. Por isso que faz muita diferença. É muito comum, né, que tem pessoas que não tenham tantas habilidades sociais, porque, de fato, tem um perfil mais introvertido, né? E aí a pessoa, através da terapia, consegue, por exemplo, trabalhar sentimentos de timidez, de vergonha e conseguir socializar mais, o que vai fazer bastante benefício. E no seu dia a dia, o que mais você encontra, Lu? O que você se depara? Quais as situações mais corriqueiras ou, ao mesmo tempo, que você acaba descobrindo de uma certa forma que está vindo como uma novidade nesse ramo, né, de psicologia, de tratamento, né? O que chega para você no seu ambiente de trabalho do dia a dia? O que eu percebo muito, assim, Bizarro? Uma negligência dos cuidados com o comportamento basal, né? O que eu percebo? Que, às vezes, a consciência de que terapia é algo que deve ser acessível a todos é muito benéfica, né? Então, assim, nós estamos entrando numa geração que aceita mais a psicoterapia. Porém, por conta disso, até mesmo disso, nós negligenciamos um pouco o comportamento basal. Então, assim, é claro que eu devo procurar terapia se eu enxergo, né, de alguma forma que ela possa me ajudar. Mas muitos dos meus sintomas, além da saúde mental diretamente, podem estar relacionados à negligência do meu sono, da minha hidratação, da minha alimentação, do meu sedentarismo. Então, eu vejo, às vezes, as pessoas preocupadas muito em fazer coisas mais complexas e esquecendo do básico. Do básico. Então, Sim. assim, uma noite mal dormida tem um impacto muito grande na nossa saúde mental. É que o ser humano, cientificamente, já foi comprovado que ele tem baixa percepção, né? Ou seja, a gente acorda de uma noite mal dormida e a gente não percebe. Então, ele tem baixa percepção disso, mas o impacto é muito real, né? Cognitivo. Então, o que eu percebo? A galera esquecendo do básico, pensando sim na terapia, que é importante, ou na medicação como algo complementar, mas esquecendo do trivial. Você acredita que as pessoas pensam da seguinte forma: deixa a coisa acontecer, depois eu resolvo na terapia? Pode ser que sim, né? Por a gente estar falando mais sobre terapia, mas pode ser também por conta de ser um comportamento tão básico, né? Eu falo, dormir, eu durmo de qualquer jeito, eu faço todos os dias. Não dormi bem essa noite, eu durmo a próxima. Ela vai integrando na vida, no dia a dia mesmo, só não que percebe. o acúmulo da repetição desse comportamento não bem realizado é muito alto. Agora a gente vai perguntar, eu vou querer tocar num assunto com você. Isso aqui, ó, segunda tela. Se isso contribui ou não com processos de depressão, de solidão, enfim, como isso pode impactar hoje na vida de todos nós que usamos a segunda tela como parte integrante do nosso corpo, sim, né? Tá. Então a gente pode olhar de duas formas, tá? Eu gosto sim da versão em que a gente assume que o celular atrapalha, né, as questões de saúde mental, mas eu não gosto da parte que a gente se exime da responsabilidade de que a gente é responsável por controlar o quanto a gente usa ou não, né? Tá ali disponível, mas quem decide o quanto vai usar é a gente, né? Pode ser algo que nos atrapalha muito, principalmente por conta da luz azul, né, do estímulo cerebral e do quanto a gente fica ali. E aí, dentro da psicologia, a gente chama até de um comportamento vazio, né? Comportamento vazio ou comportamento zero é aquele que não nos leva a lugar nenhum. Mas eu acredito também que ele pode ser um comportamento negativo, não só vazio, né? Porque dependendo da forma com que é usado, do tipo de conteúdo que é consumido, acaba atrapalhando muito a saúde mental. Eu sempre costumo falar que o ambiente influencia muito o nosso comportamento, né? Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, que consumo muito redes sociais, em lojas de muitas roupas ou muitos restaurantes, esse tipo de conteúdo vai estimular com que eu consuma mais. Se eu já tenho uma questão com compras, ou se eu tenho, por exemplo, o objetivo de melhorar a minha alimentação, o tipo de acesso e consumo deste ambiente, porque as redes sociais são um ambiente, vai influenciar no meu comportamento. E mesmo o processo de uma vivência de aparência, né, que as redes sociais nos trazem. Até que ponto a pessoa ela começa a viver num outro padrão de vida, baseado muito no que ela consome nas redes sociais, e se isso pode encadear algum sistema mais crônico? Isso.
Ó, a comparação, ela é automática, né? Nós fazemos comparação o tempo todo, mesmo porque para a gente se conhecer, a gente precisa se comparar. Por exemplo, para eu ter uma referência do quanto eu sou honesta, eu vou ter que olhar para alguém honesto para fazer a comparação e aí julgar se eu sou honesta ou não. Então, a comparação, ela é real, ela vai acontecer. A questão é que as pessoas se comparam achando que elas precisam ter os mesmos acessos, os mesmos resultados, desconsiderando o que está por trás daquilo, né? Então, se uma pessoa tem um corpo mais atraente que o meu, se ela tem uma casa melhor que a minha, um carro melhor que o meu, eu desconheço a história de vida dessa pessoa para ter chegado até lá. Eu só quero entender o porquê que eu não tenho, porquê que ela tem e eu não tenho. Então, aí que está o prejuízo. É muito os fins e não os meios, né? Isso, né? Então, assim, a gente não sabe a história de vida para chegar até lá, né? Os acessos, facilidades que a pessoa teve para chegar até lá. Aí eu me cobro de ter o mesmo resultado e aí isso vai ser bem ruim para mim. A gente está aqui, ó, no primeiro episódio da segunda temporada do seu Consecast com a Luciana Rico. Lu, vamos falar um pouco da infância. Os pais que estão nos assistindo nesse momento, existe muita depressão, ansiedade, síndrome do pânico, essas ações dentro do ambiente familiar, mas com as crianças? Sim, né? Então, assim, nós vemos alguns transtornos mentais em crianças, mas a gente tem que pensar que a fase da infância é uma fase ainda de construção, né? Eu costumo falar que é quando nós estamos montando o nosso manual de instrução, né? Não existe o comportamento humano imotivado, né? O que isso significa? Que a gente não faz nada sem função, né? E quando a gente vai decidir fazer algo, não é como se a gente consultasse sempre esse manual de instrução. E ele é criado, construído através das nossas crenças. E essas crenças advêm da relação com os cuidadores, né? Pais ou quem nos criou, com a observação de mundo, com as experiências que a gente vive. Então, vamos dizer que o repertório cognitivo de uma criança é muito menor do que um adulto, porque viveu muito menos, né? Então, não é tão comum, né, que alguns transtornos como depressão, por exemplo, são encontrados em criança. Acontece, mas numa margem muito menor, porque ela ainda está em construção de repertório. E a criança é um reflexo muito do que ela vê em casa, né? Isso, né? Porque são as nossas principais referências, né? Então, assim, é aquilo que ela enxerga, é aquilo que ela acha que é certo. Então, uma criança que observa a relação dos pais, ela vai acreditar que aquela relação é o padrão que ela deve buscar também. Ela pode ver até outras referências, né, ao longo da vida e ir ajustando o que ela entende como uma boa relação. Mas a principal referência vai ser a que ela construiu e viu na infância. E a partir de que momento que os pais devem se preocupar? A partir do momento que ela tá deixando de ter comportamento de criança, né? Então, assim, a criança tem mais espontaneidade, né? Tem mais leveza. Então, quando se percebe que ela deixa, né? Que ela tem um peso maior, ou ela apresenta muitos desafios e dificuldades constantes de fazer atividades básicas de criança, como, por exemplo, brincar, aí é um sinal, assim, de alarde. Olha, muito legal esse bate-papo, porque a gente está aqui trazendo várias referências, né? De como a gente pode buscar um tratamento e como pode também perceber o que está acontecendo na nossa vida. E, claro, a Consilig hoje, ela emprega mais de quase 4.000 colaboradores. Estamos presentes aqui em Bauru, na cidade de Pederneiras, em Lins também. E a gente percebe uma preocupação muito grande aqui com o bem-estar do nosso colaborador, né? E o ambiente corporativo também, ele é muito importante para a gente conseguir detectar algo que possa não estar indo em conformidade com a nossa vida, né? Quais os sinais principais, o que a gente pode detectar, por exemplo, quando um colaborador está enfrentando uma dificuldade emocional? A instabilidade, né? Então, assim, alguém que tinha um padrão de comportamento, de repente oscila muito, né, de comportamento, seja na forma de se relacionar, ou até mesmo nos resultados, né, na performance. Sinais claros, assim, de um humor instável também, no sentido de choro, né? Ou muita euforia, né? Eu costumo falar que a felicidade também cansa, né? Às vezes a gente olha tanto para a tristeza, mas a felicidade também é uma emoção que cansa, né? Quando a gente está viajando, né? Vivendo um deleite, assim, de prazer, a gente também costuma ficar cansado, né? Então, eu costumo falar que os extremos, assim, de outros sentimentos, como os bons, também são alarde, né? Se a pessoa está muito eufórica, né? Não está conseguindo controlar seus comportamentos também em relação à felicidade, também é um sinal, né? Então, eu acho que
a pessoa tinha um padrão, ela começa a apresentar um padrão muito diferente, né? E principalmente ela oscila demais, esse é um sinal que a liderança ou as pessoas que convivem podem perceber. E essa sensibilidade, aonde as empresas, como as empresas podem buscar essa sensibilidade, né? O que elas podem fazer para apoiar a saúde mental, né, dos seus colaboradores? Quais são os insights? Como que a empresa ela consegue criar ferramentas e protocolos para cuidar dessa parte emocional do seu colaborador? Falando bastante sobre o assunto, né? Tentando introduzir o máximo de oportunidades de vezes sobre o assunto. Seja numa reunião, seja trazendo uma palestra, seja aqui, como por exemplo vocês, né? Trazendo um assunto com um foco bacana. Quanto mais falar sobre o assunto, mais pode ser que toque alguém que está precisando ouvir sobre, né? Eu vejo dessa forma. Então, a gente vai apostando em estímulos diferentes, porque nem sempre alguém vai prestar atenção nisso numa reunião. Mas, às vezes, no podcast, ela vai se atentar mais. Eu acho que é falando mais do assunto, porque você apresenta mais estímulos e, ao mesmo tempo, você normaliza, né? Você mostra para o outro que tudo bem se ele tem uma questão, se não está bem emocionalmente, que, ao mesmo tempo que eu falo sobre, é como se eu desse a abertura de, você também pode falar sobre isso comigo, né? Então, acho que esse movimento. Então, tem esse olhar atento, principalmente das lideranças, né? dos coordenadores, enfim, de todo um processo administrativo que precisa ter esse cuidado. E eu percebo, nos níveis de compliance das empresas, uma preocupação cada vez maior com esses níveis de uma psicologia mais aplicada ao bem-estar do colaborador, né? Eu acho que a gente está num momento muito bom, né, assim, nesse sentido, porque a gente está normalizando cada vez mais, né, o acesso a uma ajuda profissional como terapia. Então, a gente está num movimento muito bom nesse sentido. Então, acho que a gente tem que trazer como regra mesmo cada vez mais, né, cuidar da nossa saúde mental. Então, a gente está fazendo esse movimento de normalização, né? Então, trazendo tão acessível para que as pessoas não se sintam constrangidas ou não tenham nenhum receio para falar sobre, assim como procurar ajuda, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Com certeza. Bom, olha, Luciana Rico está aqui com a gente. Um prazer esse papo. A gente poderia falar e trazer outros assuntos pertinentes, né, ao Janeiro Branco, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos está assistindo agora. Pode não ser no mês de janeiro, pode ser em março, abril, junho, em qualquer época do ano, né? Mas, de repente, se procurou esse tema, é porque está buscando ajuda. Então, eu acho que uma mensagem importante nesse momento de uma profissional que aplica isso no dia a dia, esse cuidado, esse amor, esse carinho, né, para uma pronta resposta aos seus pacientes, né, aos seus clientes. Gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes e internautas do Conscicast. Queria que vocês pensassem, né, que quando nós temos um sintoma, já passou da hora, né? Então, a gente costuma esperar um acúmulo de sintomas, assim, para procurar ajuda. Daí, na verdade, o sintoma é como se fosse uma sirene, assim, muito alta, né? Fazendo barulho para que você te obrigue a se movimentar, né? Então, a gente não precisa esperar um acúmulo de sintomas, né? Se você percebeu que você está diferente, está com muitos desafios em fazer aquelas coisas que eram básicas e normais para você, busque ajuda. Muitas das pessoas acabam não buscando essa ajuda porque entendem que assim, não, mas aí eu vou no médico, aí eu vou no psicólogo e aí que eu vou ficar doente mesmo. E, na verdade, esse pensamento é tão errado, né? Porque se você está doente, você já está. Não é procurando ajuda profissional que vai te tornar um doente. Na verdade, quando você procura, você se dispõe a fazer psicoterapia ou até procura um psiquiatra, você está muito mais próximo à saúde do que à doença, né? Então, se a gente pensar dessa forma, a gente não demora muito para procurar ajuda e a gente consegue se cuidar, né, de uma maneira mais eficiente e ganha tempo, né? Porque quanto mais a gente demora, é como se a gente fosse cavando um poço mais profundo. E aí, realmente, vai ficando mais difícil a recuperação, né? Muito bom. Bom, para quem quiser encontrar a Luciana Rico nas redes sociais. lurico.psi. E aí tem todas as informações, pode tudo. Chamar no direct, pode... Muito, eu sou bem ativa nas redes sociais, né? Eu acredito que o meu propósito de vida é cuidar do maior número de pessoas, seja através desses espaços, né, como hoje, mas como também através das redes sociais. Então, eu acabo produzindo bastante conteúdo lá e bastante disponível para as pessoas. Luciana Rico falando aqui do Janeiro Branco para o primeiro episódio da segunda temporada do seu Conscicast. Lu, obrigado pela sua participação, viu? E até uma próxima. Eu que agradeço, adorei hoje. Muito obrigada pelo acolhimento também, viu? E a você, muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.